E aí pessoal, Nicolas do canal Reformago aqui, e esse vídeo é para falar sobre uma cena bem específica de Fullmetal, pra gente dar uma olhada como ela não é o que o pessoal geralmente atribui a ela, e eu achei interessante comentar por aqui porque eu tava pensando justamente sobre isso esses dias. Quando a gente assiste Fullmetal, a gente vê sobre o espectro do Edward e do Alphonse, que são pessoas que mesmo sendo irmãos são completamente diferentes uma da outra. O Alphonse é aquele gentil, cheio de bondade, e poxa, ele resgata gatinhos e coloca dentro da armadura, né, no mangá, e a armadura dele tem um design legal pra caramba. Mas quando a gente vai conhecendo o Edward, é justamente no episódio do Padre Cornelo, onde ele conhece a Rose e toda aquela treta que ela tem tentando reviver o namorado. Então Fullmetal logo de cara, lógico que quando você é adolescente você curte Fullmetal, mas tem um motivo pra isso, ele apela muito no começo, porque ele apela no início pro pensamento do adolescente ateu. E é muito engraçado se você para pra pensar nisso, porque o primeiro vislumbre da personalidade do Edward é mostrado no episódio que ele chega numa cidade e tem um falso profeta. Um padre que está se aproveitando dos fiéis para interesse próprio. E esse assunto geralmente interessa muito para os adolescentes, especificamente os adolescentes de hoje. O sentimento de que todo líder religioso é um farsante, que ninguém vai enganar ele e que acha que a pior coisa que existe é a religião organizada. E aí você tem esse personagem, do Edward, que chega num bando de pessoas e começa a falar como a ciência é muito mais importante, muito mais correta do que a religião daquelas pessoas. E aí tem aquela cena em que ele está sentado no banquinho da igreja descrevendo os componentes químicos do corpo humano. E fala sério, quando a gente é mais novo, a gente vê aquilo ali e acha uma coisa massa. A gente acha o máximo. Ele chega com as argumentações falando que o corpo humano é uma base de componentes químicos e que você olha e, cara, que o Edward é muito inteligente porque ele está usando argumentos lógicos e que coisa legal. Mas eu acho que a questão é um pouco para outro lado, não é tão para esse, sabe? A leitura que a gente tem que ter do Edward, pelo menos nessa cena, ela não tem que ser positiva. As atitudes do Edward na cidade, e em particularmente todas as cenas que ele tem com a Rose, ele é muito babaca. Vamos pensar por alguns instantes. A apresentação de qualquer personagem no início de uma história é voltada não só para apresentar as características marcantes daquele personagem, mas também para te mostrar os defeitos daquele personagem. Porque se ele começa na história sendo perfeito, você não vai conseguir comparar o antes e o depois, a progressão daquele personagem, e não vai ver ele amadurecer e conseguir seus objetivos. Por exemplo, o Asta de Black Clover é determinado, mas ele grita, nossa, como ele grita, mas depois ele melhora. O Naruto, ele é persistente, enérgico, mas ele apronta e é burro e não tem talento, mas com o tempo ele também vai melhorando. A mesma coisa que com o Edward, ele tem talento, é inteligente, mas ele é um babaquinho arrogante, cara, no começo do anime, com esse pensamento de jovem cético que hoje em dia tá até na moda. Mas a autora de Fullmetal, ela é tão boa que ela consegue fazer que ele seja um babaca simpático e você gosta dele. E ele também é um babaca com o mínimo de autocrítica, porque ele tá tentando desfazer uma coisa que ele mesmo fez com o irmão e com ele no começo da obra. Então, ele quer ajudar, mas o problema é que ele quer ajudar do jeito dele. Então, quando ele chega falando com a Rose, abre o caderninho e começa a ler os componentes químicos, é uma cena de alta falta de empatia, não é uma cena pra ser legal, sabe? E ele chega exatamente com pois é, né, Rose? Não dá pra reviver um ser humano, porque ele é um monte de componentes químicos e tem algo faltando, e se a ciência nesse tempo todo nunca achou esse algo faltando, o que é que te faz pensar que esse padrezinho vai achar? Não tem nada sobrenatural aí. Então ele meio que só tá desprovando pra menina o que ela acredita que possa vir a acontecer. Só que o negócio tá aí, essa é uma cena forte, e é até colocada com uma forma cool, estilosa, e ela fica muito emblemática pra série. Ele é basicamente o Kira no começo de Death Note, dizendo que vai ser o deus do novo mundo. Aí tem aquela música, né? Aquela música divina que aparece, o símbolo do anjo atrás dele. Então é um misto de legal com errado, sabe? Mas a sensação que dá pra gente que conhece Fullmetal desde o anime de 2003 é que essa cena já foi reprisada tantas vezes que a gente acaba perdendo todas as camadas do que essa cena quer nos dizer ao longo da história como um todo. Que a gente acaba aceitando o que o Edward fala como 100% certo. Sobre o
corpo ser apenas um conjunto de componentes químicos. Então, a gente não vê ele como babaca. A gente acha que ele tá 100% certo nessa cena. Melhor dizendo, ele tá sendo científico, então não tem como ele tá errado, certo? E eu me pego pensando o quanto isso não é um problema da narrativa também da história, não só do personagem do Edward, porque é um jogo complicado, isso que eu disse antes, né, de você mostrar os defeitos no começo da obra, porque assim, tenta se imaginar como escritor de mangá, você tem que fazer os seus personagens serem gostados, tá? Então, e eles ao mesmo tempo têm que ter defeitos, ou seja, você não vai gostar totalmente do protagonista de cara, porque ele tem que ter defeitos, mas você também precisa contar a história daquele mundo para gerar um engajamento. Porque se os defeitos dos personagens te afastam, você não vai querer ler aquela história até o final. Então é sim um malabarismo difícil. Nessa cena famosa do banquinho da igreja, tudo é muito estiloso e ele tem uma certa pompa na apresentação. Ele dá aquele suspiro, puxa o caderninho, começa a falar, e é nisso que o defeito acaba se misturando com a qualidade, simplesmente pelo jogo de câmera e diálogo. E isso acaba tirando um pouco da camada problemática do que o Edward tá fazendo, sabe? É tipo o Dr. House, saca? É um personagem que é um babaca inacreditável, mas ele é um babaca massa, ele é um babaca legal, e a interpretação do Hugh Laurie, do ator, também é muito boa, e é meio inevitável que você ache que ele seja um cara demais. Então, você não precisa simpatizar 100% com ele, mas isso acontece na história porque ele te faz ter vislumbres de simpatia ao longo da trama, mas numa situação real esse cara já teria sido preso. Mas enfim, voltando pra Fullmetal, essa é uma cena que eu acho que se perde um pouco essa problemática, porque você ter falta de empatia com o problema de uma pessoa é sim uma coisa ruim. E o Edward está fazendo isso no começo porque ele tem defeitos no começo da obra. Ao longo do tempo ele vai progredindo e parando de ser tão cético e parando para ver que as pessoas têm camadas, dificuldades, problemas, emoções e sendo mais empático com as pessoas. Mas o que potencializa esse problema é a cena final desse arco, né, da igreja. E no final o Edward fala para Rose que ela tem 2 braços e 2 pernas e que ela pode se erguer sozinha. Porque presta atenção, essa menina tinha uma fé. Ela tinha algo no que se apoiar. Ela acreditava em alguma coisa. Ele foi lá e destruiu toda a base do que ainda mantinha ela de pé. Do que a menina utilizava como energia para poder seguir em frente. Era isso que motivava ela. Era uma crença falsa? Sim, era uma crença falsa. Ela tinha que perceber o problema antes que algo pior acontecesse. É claro, a gente não tem nem como negar isso. Mas o Edward foi lá, destruiu isso e caiu fora. Ele vê os problemas dele como muito maiores do que o dela, porque ele não tem 2 braços e 2 pernas e ela tem. Então ele olha pra menina e fala: você tem 2 braços e 2 pernas, logo você pode se virar muito bem sozinha, no momento em que ela tá passando por um período de extrema fragilidade. Então meio que no final da história o Ed acaba mais ajudando os vilões do que qualquer coisa, porque desmascarar o padre fez com que um conflito deflagrasse naquela cidade mais tarde na história, então teve mais uma guerra civil com morte a rodo, e como o Ed foi embora, só lidou com aquela situação e vazou, ele não vê isso acontecendo, ele não tá vendo isso acontecer, e ele meio que resolve o problema na ignorância, mas não tá lá pra dar o suporte no final. E a gente vai vendo essa desgraça acontecendo com a cidade pelas nuances da história. Então as consequências da arrogância dele são mostradas pelo mangá. O mangá faz questão de mostrar que, olha, isso que ele fez não foi tão legal. E ao mesmo tempo em que uma frase de efeito muito legal que ele fala pra Rose e sai caminhando em direção ao pôr do sol. E é sério, se você digita essa frase do 2 braços e 2 pernas, ela tá nesses sites de pensador, quando você digita aí no Google afora. A galera realmente curte, o que a meu ver é uma das frases mais egocêntricas que existe nos animes. Mas no nosso imaginário coletivo, como bons fãs de Fullmetal, em que sair andando de costas em direção ao horizonte e fazer uma frase de efeito pra quem tem a fé destruída é uma coisa legal. E eu me pergunto até que ponto o efeito desejado pode ser alcançado nisso. Mas uma coisa interessante acontece no episódio seguinte de Fullmetal. Essa situação se inverte, certo? Quando ele se depara com o único meme da comunidade de Fullmetal ao redor da existência, que é a menina cachorro, né? Então, vamos tentar ver o episódio 2, que é o do padre, como um extremo da religião, enquanto o episódio 3 é o extremo da ciência. É um desequilíbrio que, se você pender para um lado, você tem o fanatismo, e se você pender para o outro, você tem uma ciência aplicada com falta de limitações éticas. Então, caso as coisas tivessem seguido como o Ed ensinou, entre aspas, para Rose, não teria problema o Show Tucker transmutar a própria filha em uma quimera, já que a gente vive num mundo de racionalidade, então um extremo é justificável. Sacrificar uma vida humana
é justificável em prol do progresso científico. Perceba que no episódio do Show Tucker, quando ele é desmascarado, o Edward chega e confronta ele, aí o Show Tucker fala, cara, o que tu tá falando? A gente é igual, a gente é parecido. Na minha situação, talvez tu teria feito a mesma coisa. Ó, teu caso, tu transmutou a tua mãe, cara. E aí o Edward, não, a gente não é igual e tudo. Aí quando ele não tem mais argumentos, ele parte pro soco e começa a bater no Show Tucker, né? E aí no final, quando eles descobrem que o caso da Nina é irreversível, aí o Edward, da mesma forma que a Rose fez, olha pro céu e fala, nós somos apenas humanos. Que foi uma coisa que a Rose falou pra ele. Quando ele confrontou ela a respeito de não poder trazer ninguém de volta à vida, a Rose fala, mas você não é Deus pra saber. E aí ele dá a respostinha, porque Deus não existe, esse Deus do sol que vocês adoram é só um amontoado de hidrogênio e tudo. Então ele se sente na mesma situação que a Rose fala que ele é, né? Você não é Deus, você é só humano. E ele, nessa cena da Nina, reconhece, nós somos só humanos. Não temos o que fazer diante dessas atrocidades do mundo. Outra situação em que o Edward se depara com a valorização da vida, além da racionalidade, é no filler de 2003, onde eles conhecem o Barry, o açougueiro, né? Em vida, né? Ele sendo um serial killer assassino antes dele ser transmutado para a armadura, que nem o Al. Então, nesse episódio, ele captura a Winry e o Edward também tá procurando a Winry e tudo, e se depara com ele, que também engana ele disfarçado de mulher, e tenta matar, né? Tipo, ele vai realmente com a intenção de matar o Edward. E o Edward teme pela própria vida. Ele literalmente é como se fosse uma criança indefesa nas mãos do açougueiro. E eu acho esse filler muito interessante, porque o 2003 ele tem uns fillers muito legais. E esse aborda justamente a fragilidade da vida. E o Edward começando a perceber que não é só um amontoado de componentes químicos. Não, a vida ela passa por mais processos, como o de sentimento, o de superação, o de mudança, o de luto. Eles tocam muito nessa questão do tema também. Quando tem aquele episódio que eles ajudam uma mulher grávida, né, que ele reconhece pela primeira vez que os seres humanos podem fazer uma coisa que a alquimia não pode, que é gerar uma vida. Então, assim, tendo muitas camadas, essa cena, é só um apelo que eu faço aqui, não foi feita para ser bem vista. Quando a pessoa está passando por problemas e dificuldades, você jogar um ceticismo, uma falta de empatia em momentos como esse, você aumenta o desespero da pessoa. Tanto que a Rose, ao abordar o Ed para falar sobre isso, né? E agora, o que eu vou me agarrar, né? Ela chega com uma arma para matar ele, pô. Isso é radical demais. Mas no sentido assim, de que ele não estava errado, mas a forma como ele fez importa. Então, da mesma forma, acho que na vida real a gente pode tirar uma lição valiosa disso. Não adianta nada você ajudar as pessoas sem parecer com que você se importa, só querendo mostrar que você conhece, que você sabe. Acho que as pessoas elas são mais complexas do que um amontoado de células. Então, no momento em que você passa a identificar essas pessoas como tendo um valor, não um valor intrínseco, mas um valor como ser humano, você passa a verificar como você pode ajudar aquela pessoa de diversas formas diferentes, que não simplesmente tentando destruir o fundamento que faz com que aquela pessoa se levante todo dia e continue persistindo. Então, acho que é uma lição muito valiosa que o Fullmetal nos ensina, mas é pouco vista e valorizada porque é indiretamente ofuscada por essa cena tão legal do Edward. Então, vamos passar a ver ela com um olhar diferentezinho dessa vez, beleza? Eu sou o Nicolas do canal Reformago, obrigado por ter ficado até aqui. Deixa o seu gostei se você começou a pensar um pouquinho nesse vídeo, que se você teve uma nova perspectiva de Fullmetal, também deixa o seu like e tem uma playlist de animes pra pensar aí no card. Clica e falou!